Aleluia. Toda a igreja. Glória a Deus. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículo 21. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam assim diz a palavra de Deus. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos, o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fossem vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. E o patrão chamou aquele empregado: empregado miserável, você me pediu e por isso te perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado e pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai, que está no céu, irá fazer com cada um de vocês, se não perdoar sinceramente o seu irmão. Amém? Os irmãos podem tomar seu assento. Glória a Deus. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem hoje é perdão. Aleluia. É o que acabamos de ler, né? O valor do perdão, o poder do perdão. O perdão é poderoso. Para entender o poder do perdão, eu retrocedi em 3 versículos antes. A minha Bíblia é uma Bíblia de estudo e ela, com os versículos, ela traz o título. E o título dos 3 versículos anteriores é o poder de permitir e proibir, a qual Jesus diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido nos céus. O que vocês permitirem na terra será permitido nos céus. Eu afirmo a vocês também que é verdade, que todas as vezes que vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isto será concebido pelo meu Pai que está no céu. Porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, ali estarei. E eu creio de todo o coração que Ele está na casa, que Ele está aqui. Amém? E Jesus nos ensina a respeito do poder das coisas. Jesus nos fala a respeito de proibir e permitir. E eu creio que o perdão ele se encaixa nesse contexto, porque o perdão também é proibido. O perdão, quando você não perdoa alguém, você está privando ela do seu perdão.
E você está se privando também de muita coisa. Jesus fala de concordância. Jesus fala de concordância, onde dois ligam na terra e aquilo é ligado no céu. Aquilo que pedimos na terra é o que pedimos e é ligado no céu. Quando dois estão em concordância. Jesus fala de interação, da comunicação entre duas pessoas. Aleluia. O agir ou a comunicação. E para que isso aconteça, o perdão é necessário. Jesus falou comigo. Deus falou comigo através dessa mensagem. E eu creio que Deus vai falar Glória com a a igreja Deus. também. Aleluia. Jesus, nesses 3 versículos a qual eu li aqui, logo após a gente leu a palavra, ele também fala do poder da união, onde 2 ou mais. Ele não fala 1 ou 2, quase que eu falei errado, mas ele fala 2 ou mais. É necessário que haja o perdão, para que haja união também. E por final, Jesus fala: eu estarei ali. Ali estarei. Glórias a Deus. Aleluia. Eu entendo que sem o perdão não tem como. Onde não há perdão, Jesus também está. É necessário perdão. Foram longos os versículos a quais nós lemos. E ele nos deixa bem claro o valor do perdão. Aleluia. Eu quero aqui dividir com a igreja que algumas semanas atrás o pastor Rogério me chamou para essa honrosa oportunidade de estar trazendo a palavra de hoje. Glória a Deus. E quando ele me chamou, Deus já tinha me dado essa palavra. Só que no decorrer desses dias, meditando em cima da mesma para poder estar trazendo a palavra aqui para vocês, aliás, para transmitir a palavra de Deus, que nada é meu aqui, não tem nada meu. Eu não sou Jacó, mas eu lutei com Deus, pastor. Eu não sou Jacó, mas eu lutei com Deus. Eu falei: Deus, não, eu vou mudar a mensagem. Eu vou trazer outra mensagem. Porque Deus, eu não sou digno de trazer uma mensagem. Como que eu vou falar de perdão, sendo que eu preciso de perdão e eu preciso aprender a ser perdoado? Como? Como que eu vou ensinar algo que eu ainda não domino? Como que eu vou falar de algo que eu ainda não domino? Como eu vou te ensinar a respeito de perdão, sendo que eu, mais do que ninguém aqui, preciso de ser perdoado e preciso de aprender a perdoar? Como? Aleluia. E eu falei: não, Deus, eu vou mudar essa mensagem. E ele me trouxe a memória. Ele falou: eu não estou esperando que você esteja pronto, que você esteja apto a nada. Se eu te chamei, vai. Glória a Deus. Se eu te chamei, vai. E ele me trouxe a memória. Aleluia. Paulo, quando caminhava na estrada de Damasco. Quem conhece a história de Paulo? Aquele homem que ia levar o evangelho a muitos, um dia foi assassino de cristão. Eu imagino que Paulo também se questionava. Eu imagino que as pessoas questionavam a Paulo e falavam: olha, você, Paulo? Você não, Paulo. Você não. Mas Deus me trouxe a memória, falou: não, você não é nada seu. Tudo é meu. O que você está carregando é meu. Então só vai e leva a minha mensagem. Mas aqui a gente não veio para falar de mim, a gente veio para falar dele. Eu, assim, enquanto eu trago a mensagem aqui, eu peço que os irmãos, eu faço um apelo aqui aos irmãos, que ao meio dessa mensagem, façam um exame de consciência. E se você precisa perdoar alguém, perdoa. Leve em consideração, sabe? Coloque em consideração, porque a gente acabou de ler aqui vários versículos a qual Jesus nos fala a respeito do perdão e a importância do tal.
E a gente vai falar aqui de perdão. E a gente não vai falar de só um tipo de perdão, não. Glória a Deus. A gente vai falar de 3 tipos de perdão. A gente vai pontuar 3 tipos diferentes de perdão. A gente vai falar a respeito do perdão com o próximo. A gente vai falar do perdão conosco mesmo, de auto-perdão. E a gente vai falar do último e mais importante, que é o perdão de Cristo. Aleluia. Aquele sim, aquele é o perdão verdadeiro. Não tem igual. Glórias a Deus. E Jesus nos ensina muito a respeito do perdão, de perdoar o próximo e a importância. A gente é crente, irmão. A gente ora. A gente estava até conversando, eu estava conversando com o Paulo mais cedo a respeito de oração, de jejum. Eu estou em falta no jejum, irmão, sei. Mas a oração está em dia. Todos os dias eu oro. Todos os dias eu oro. E a gente ora, a gente pede, a gente reclama e a gente está sempre pedindo. Ô filho, pidão. E a gente ora o Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, a qual Jesus nos ensinou, Ele nos ensina a falar, a perdoar as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E a gente quer que Deus perdoe as nossas ofensas, porque todo dia a gente ofende, todo dia a gente tem ofensas, todo dia a gente causa ofensas a Deus, né? A gente é tão falho, irmão, a gente é tão falho. Mas e nós? Nós estamos perdoando a quem nos tem ofendido? A palavra de Deus, não sou eu quem diz. A palavra de Deus diz que Jesus lá em Mateus 6 diz que, pois se perdoarem o próximo, o Pai Celestial também perdoará vocês. Olha como é que Ele é maravilhoso. Na carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo Paulo fala: livrem-se de toda amargura, perdoando uns aos outros. Bom, não sou eu quem fala, é a palavra de Deus. Irmão, em Gênesis 50, não há maior ato de perdão entre os homens na Bíblia do que esse aqui que eu vou contar para os irmãos, do que esse aqui que eu vou relatar agora. Em Gênesis 50, aquele homem chamado José, ele vira para os seus irmãos e fala assim: não tenham medo, pois eu cuidarei de vocês. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o Senhor Bendito para seja sempre. o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, José, creio eu que todos conhecem, mas a gente vai dar uma resumida aqui na história de José. José era um rapaz, filho de Jacó, o mais querido entre os filhos. Por conta de ciúme e inveja, seus irmãos jogaram ele num poço e iam deixar ele lá para morrer dentro de um poço. Jogaram num poço pelos seus próprios irmãos. Mas eles mudaram de ideia. Eles foram bacanas. Eles voltaram, falaram: não vamos jogar no poço não, vamos vender ele como escravo. Resgataram o moleque, jogaram para cima e venderam como escravo. José foi vendido como escravo, foi parar lá no Egito, lá na casa de Potifar. Chegando na casa de Potifar, tá tranquilo, pelo menos estava na casa de Potifar. Foi acusado injustamente e foi preso. Vai segurando. Ficou preso. Só que Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Glórias a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Um dia José foi chamado, foi até a presença do faraó, resolveu a questão ali entre um sonho que ninguém sabia desvendar, mas Deus deu um significado para ele. E faraó colocou um anel no dedo de José e botou ele como governador do Egito. Abaixo do faraó, ele era
o cargo mais importante. Ele era o cara mais importante do. E aquela terra passou fome, os israelitas passaram fome. Até um dia que os irmãos de José foram buscar comida no Egito. E chegando lá, eles se deparam com quem? Com José. Quando eles perceberam que era José, José olhou para eles e falou assim: se preocupe, eu vou cuidar de vocês. Amém. Irmão, Aleluia. louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Irmãos, entre o buraco e o governo foram 13 anos de sofrimento. 13 anos. Foram 13 anos entre o buraco, a prisão, entre a escravidão. 13 anos. E aquele homem que virou governador do Egito não guardou o rancor dos seus irmãos. Antes de ser governador do Egito, eu entendo que ele era governador de suas próprias emoções. Aleluia. Coisas que muitos têm que aprender. Glória a Deus. Porque as emoções da gente, meu irmão, ela bota a gente em uma fria quase sempre. A falta de perdão. Tem pessoas que passam a vida inteira com rancor do pai, da mãe, do irmão, do filho. E a vida passa, irmão. A vida passa. E às vezes chega no fim da vida de alguém, de um ente querido, você não teve oportunidade de dar perdão para ele. Mas José não. José era governador de suas emoções. Glória a Deus. Ele sempre governou. Em todos os lugares que ele foi, ele governou. Ele governou na cadeia, ele governou na casa de Potifar, ele governou no Egito. Aleluia. E acima de tudo, ele governou suas emoções. Glória a Deus. Irmão, a gente tem que tomar muito cuidado com as emoções da gente. A gente tem que tomar muito cuidado com as emoções da gente, porque as emoções da gente são arma para o inimigo. São arma para o inimigo. O assunto é sério e delicado. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque o perdão é algo essencial para tudo. Para o nosso relacionamento com o próximo, para o nosso relacionamento com Deus. O perdão. E a gente vai aqui entrando no segundo ponto, a qual é o auto perdão. Essa eu aprendi recente, essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Um breve testemunho, já fui ferramenta do inimigo, irmão. Ferramenta. Não conhecia Deus, mas Deus me buscou lá no Aleluia. Glória a Deus. Foram 10 anos ou mais de dependência química, marionete do inimigo. E Deus me buscou lá no... Aleluia. Glórias a Deus. E Ele faz questão de me lembrar desde muito cedo até o último minuto do meu dia, de tudo que eu fiz, eu deixei de fazer. E às vezes, irmão, as minhas emoções, elas me levam a tomar atitudes. As emoções são ferramenta na mão do inimigo, irmão. E quando a gente não tem o auto-perdão também. Porque o perdão, irmão, ele está disponível. É necessário, eu preciso do perdão. E Jesus me perdoou. Jesus te perdoou. Glórias a Deus. Irmãos, Santo, santo. o auto-perdão é algo tão sério que lá em Provérbios, Salomão vai dizer que assim como o homem se vê, assim ele é. Também em Provérbios, ele vai dizer assim, ele vai te aconselhar a guardar o teu coração, porque dali procedem as fontes da vida. Em Mateus 6, Jesus vai nos dizer que se os nossos olhos foram maus, quão grande será a treva dentro de nós. Eu entendo
que a imagem que nós temos de nós mesmos também tem que ser uma imagem boa. Glória a Deus. Você não pode deixar com que o seu passado, o vizinho ou o inimigo que seja, fique te falando que você é longe de ser. Jesus te perdoou, irmão. Jesus Glória te a Deus. perdoou. Aleluia. As emoções é ferramenta na mão do inimigo. Em Apocalipse 12, a palavra de Deus diz assim que o acusador, aquele que acusa de dia e de noite, fora lançado do céu. O acusador, aquele que acusa de dia e de noite. As nossas emoções são arma do inimigo. Jesus vai dizer, Jesus nos diz que com a mesma medida que a gente medir, Deus irá medir a gente também. Isso inclui a medida que você se mede. Isso inclui a imagem que você tem de você mesmo. Irmão, o apóstolo Paulo diz que em Jesus nós somos mais que vencedores. Aleluia. Glórias a Deus. A gente tem que ter essa consciência, irmão. O apóstolo Paulo também diz em Romanos: entregue o julgamento a Deus. Ele é o juiz. Lá na carta de Filipenses, pastor, ele fala assim: esquecendo do que ficou para trás e avançando para o que está adiante. É aí que a gente tem que ir, igreja. A gente tem que esquecer o que ficou para trás. Glória a Deus. Jesus te perdoou, irmão. Aleluia. Jesus me perdoou. Glórias a Deus. Irmão, o assunto é sério. O salmista, ele vai dizer lá no Salmo 103 que Deus não castiga a gente como merecemos, porque Ele lembra que nós somos pó. É isso que eu sou. É isso que você é, pó. Isso aqui vai passar, irmão. Não nega o perdão para o próximo, não. Se você tem um ente que você precisa perdoar, liga para ele, perdoa. Espera ele voltar para o pó da terra, ou você voltar para o pó da terra. Perdão tá aí, irmão. Perdão é necessário. O apóstolo Paulo nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. Tudo se fez novo. Glórias a As Deus. coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Cristo, irmão. Cristo, pastor. Ele sim. Ele é maravilhoso. Ele nos perdoou antes mesmo da gente nascer, irmão. O assunto é sério. Já vamos entrar no terceiro e último ponto. Sempre é uma pregação bem curta, né, pastor? E o último ponto e mais importante, na verdade é tudo que importa nessa vida, é o perdão de Cristo por mim e por você. Perdão de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para a igreja inteira. Você já perdoou alguém antes mesmo que essa pessoa errasse com você? Você já perdoou alguém antes mesmo dela te ofender? Não faz sentido, pastor? Também acho que não faz sentido. Só que na palavra de Deus também não faz sentido. Nada. A maioria das coisas da palavra também não vai fazer. Porque a nossa cabeça é pequena. Porque o nosso entendimento é pequeno. O apóstolo Paulo vai falar assim que porque a cruz parece loucura para o mundo, mas para nós ela é a salvação. E é loucura? É, porque ele perdoou antes mesmo de você pecar, antes mesmo de você nascer. Glória a Deus. O apóstolo Pedro começa a nos explicar a respeito disso na carta que ele enviou aos seus. Ele diz que o preço do resgate foi o sangue do Cordeiro, que já era conhecido antes da fundação do mundo. É. A mesma carta
de Pedro, ele vai dizer assim que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata e ouro, mas sim pelo sangue do Cordeiro. Deus nos escolheu, irmão. Aleluia. Glória a Efésios, Deus. você está aqui hoje porque Deus te escolheu. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios que ele te escolheu e te predestinou para Cristo. Aleluia. E você foi perdoado por Cristo. Bendito seja o nome Cristo do te Senhor. perdoou. Cristo te perdoou antes mesmo de você pecar. Cristo te perdoou antes mesmo de você nascer. Cristo te perdoou antes mesmo da fundação do mundo. É o que o apóstolo Pedro nos fala. É o que tudo fala. Que na verdade, tudo aponta para Ele. Tudo vem dele. É dele, para Ele, por Ele. Tudo. Tudo. Exatamente tudo. Em Apocalipse, João nos diz, relata, que o livro da vida está com o Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O assunto é sério, irmão. Tudo Louvado aponta seja para Ele. Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido. Tudo aponta para Ele. Lá na criação, lá em Gênesis, na queda, Deus já virou e falou para o homem, na verdade falou para a mulher, da sua descendência sairá aquele que pisará na cabeça da serpente. Aleluia. Glória a Deus. Um pouco mais à frente, Abraão, Deus pede o seu próprio filho, né, Abraão, em sacrifício. Pastor, ele era o pai da fé, né? Ele levou o filho dele em sacrifício. E ele subiu aquele monte para fazer o sacrifício do seu próprio filho. E botou Isaac em cima do altar. E puxou a faca para matar Isaac. Só que quando ele puxou a faca, Deus falou: para. Agora olha para frente. E lá estava o Cordeiro. Ei, glória a Deus. O Aleluia. Cordeiro que tira o pecado do mundo, irmão. Santo, santo, santo é o Senhor. Glorificado, exaltado seja o teu nome. Hoje eu entendo o que Jesus quis dizer. Que Abraão esperou alegre em ver o meu dia. E quando ele viu, ele se alegrou. Porque ele estava prestes a sacrificar. Só que o sacrifício já estava feito. O cordeiro já estava preparado. Mais à frente, o seu filho Jacó, quando reúne os seus 12 filhos, e quando chega na vez de Judá para dar a bênção, um pouco antes de Jacó partir, ele fala: Judá, da sua casa o cetro virá. Virá também aquele que amarrará a jumentinha, aquele que sujará a sua capa com sangue. Aquele sangue que me perdoou, aquele sangue que te perdoou, aquele sangue que te lavou. Olha, irmão, lá em Êxodo também, o sangue do cordeiro passado no umbral das portas, né? Era só uma forma significativa de te mostrar que o sangue do cordeiro é o que lava o pecado. O sangue do cordeiro é que te protege do anjo da morte. O sangue do cordeiro é esse sangue, não daquele cordeiro, mas do Cordeiro de Deus. Aleluia. Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aquele cordeiro, aquele que o profeta Isaías nos diz no capítulo 53. Agora, você quer entender de perdão, irmão? Jesus, apesar de ter sofrido tudo que relata aqui no capítulo 53, Paulo diz assim que ele foi rejeitado, que ele foi desprezado, que ele suportou dores, sofrimentos, que ele era como alguém que a gente nem queria olhar para ele, que a gente desprezava, que no entanto era o meu sofrimento e o seu sofrimento que ele carregava. Que ele estava sofrendo por conta dos nossos pecados, que éramos como ovelhas desgarradas,
seguimos nosso próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, Jesus Cristo, no meu e no seu lugar. Esse é o verdadeiro perdão. Para finalizar, igreja, eu já fecho aqui, já agradecendo, mas o que o profeta falou, Jesus sofreu no caminho da Gólgota, carregando aquela cruz, que era para ser minha, que era para ser sua. Bateram nele, pisotearam ele, chicotaram ele, pregaram ele numa cruz, botaram ele do lado de 2 bandidos. E aí, lá em Lucas 23, sabe o que ele diz? Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Esse é o perdão verdadeiro. Glórias a Deus. Esse é o perdão verdadeiro. Que a gente possa aprender a perdoar e ser perdoado. Que a gente possa aprender com Jesus. Em nome de Jesus eu agradeço já pela riquíssima oportunidade, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, né, meus irmãos? Queremos aqui. Tudo que havia contra nós já foi recitado. Foi pago, amém? O maior perdão nós recebemos, que é o perdão de Jesus. Perdoe-se a si mesmo. O alto perdão. Não fique dando legalidade para o inimigo, se acusando. Se eu pequei, eu fiz de errado. Deixa esse papel para o diabo. Também não fica acusando os irmãos, não. Esse papel o diabo já faz, e faz ele muito bem. Né? Vamos glorificar a Deus pela vida de cada um de nós. Tem um corinho, um cântico que diz assim, acho que foi a mulher que lembrou dele. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. Ministério de Louvor, pode vir. Vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. É lindo, né? Agora esse foi o ensaio. Vamos cantar? Somos corpo, fique de pé. Bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Eu preciso de ti, oh Senhor, precioso és para mim. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como frutos desse novo coração, eu declaro a paz de
unidos somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, no grande amor de Cristo, é preciso pedir. Precioso és para mim. Precioso és para mim. Portanto, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? 7 vezes? 7 vezes? 70 vezes 7. Oh, glória. Mesmo que a gente perdoasse, irmãos, todos os dias, ainda sobra espaço para mais perdão. Amém? Nós vamos agora estar ofertando na casa do Senhor. E, por favor, alguém pode passar os envelopes? Jesus, nós estaremos ofertando, entregando, né, a nossa adoração a Deus também, porque a oferta, irmãos, oferta é louvor e adoração também. Amém? As primícias, né? Muita gente faz muito bem em trazer as primícias das coisas que faz. Se é um empresário, ele produz uma roupa, alguma coisa, ele dá também oferta. Isso também é oferta, isso também é dizimar. Também é. Porque, irmãos, nós nos nossos dias atuais, como a gente não produz muita coisa, o nosso dinheiro também é oferta, amém? Deus é dono de quê? Do ouro e da prata. Lá em Ageu está escrito, ele é dono do ouro e da prata. Ageu onde, pastor? Abre a Bíblia e lê e busca lá, você vai encontrar. Quem dá a coisa mastigadinha para vocês, eu já disse, é os pregadores, Paulo, Graciana, missionária Ruth. Eu gosto de ver vocês assim, ó. Vou usar uma palavra lá bem antiga, escrafuchar, mulher. Escrafuchar e encontrar. Amém? É assim que a gente aprende, né, irmãos? É buscando. Ah, o pastor falou que tal, mas onde está na Bíblia? Olha, tem que encontrar. Então você vai lendo, você vai encontrando, você vai sendo abençoado e vai meditando na palavra de Deus e vai adquirindo conhecimento. Irmãos, procure conhecer a palavra do Senhor. Hoje nós estamos, eu já falei isso e repito, não estamos mais no tempo de ouvir o que pregam para nós na internet, por aí, na rua, na igreja que a gente visita, e a gente recolher tudo que nos prega. Tenha conhecimento, você vive, para que não seja enganado. Amém? A igreja Casa de Oração tem compromisso com a palavra de Deus e com Deus. As pessoas que a gente traz aqui para pregar, a gente conhece a índole, o caráter, e graças a Deus são essas. Amém? São jovens pregadores, mas é a partir daí que Deus fará deles grandes obreiros em nome de Jesus. Amém ou não amém? Quem está comigo? Aquele que está feliz, diga amém. O Ministério de Louvor vai louvar o Senhor, porque eu gosto de pregar e cantar também. Daqui a pouco eu vou no lugar de todo mundo. Pode louvar o Senhor, traga uma frente do altar para o nosso tempo em nome de Jesus. Um dia fugiu, emblema de vergonha e dor, mas com Deus